e taquaras invasoras que haviam avançado pelos dois lados e criado uma muralha verde escura que fechava o horizonte em todas as direções. O poço estava no centro do terreiro. Um poço de pedra com cobertura de madeira, o baldão de metal largado do lado, a corda presa ainda no prego. A fiação elétrica pendia solta entre mourões tortos que se inclinavam em ângulos que certamente não eram os originais. E os fios passavam de um para o outro como uma linha de roupa esquecida depois da chuva. Isabela ficou parada no vão da porta principal por um longo momento. A porta estava trancada com um cadeado que o cartório havia enviado junto com a carta, numa chavinha pequena, embalada em plástico transparente. Ela tirou do bolso, abriu o cadeado e a porta cedeu com um rangido que ecoou pelo corredor vazio. O cheiro que entrou por ela era de mofo e de coisa velha. Não o mofo agressivo de infiltração recente, mas o mofo suave de muitos anos de umidade acumulada, de madeira que respirou inverno após inverno, sem janelas abertas, de tecidos que absorveram décadas de ar parado. Era um cheiro que enchia os pulmões como uma confissão que dizia: aqui a vida parou a tempo suficiente para criar sua própria atmosfera. O corredor principal tinha piso de tábua corrida, escurecida pelo tempo, mas intacta, com um tapete de sisal que havia desfiado até o ponto de ser mais fio do que tapete. À esquerda, uma sala com uma mesa de jantar de madeira pesada, 4 cadeiras, um aparador com um espelho que havia perdido o quicksilver em metade da extensão. À direita, uma cozinha com fogão a lenha de ferro fundido, uma pia de pedra-sabão, armários de madeira com a tinta branca descascando em flocos. No fundo, a escada para o andar de cima. Isabela colocou a mochila no chão da sala, o saco plástico em cima da mesa de madeira e ficou parada por um momento no meio da cozinha, olhando em volta. Ela pensou, involuntariamente, no que o pai havia dito tantas vezes ao longo dos anos. Com palavras, com silêncio, com indiferença, com aquele olhar que passava por cima dela como se ela fosse um obstáculo em vez de uma filha, que ela não merecia muito, que ela dava mais trabalho do que valia, que a vida não havia sido gentil com ele e, portanto, tampouco seria gentil com ela. Ela pensou que talvez ele tivesse razão, que talvez esta fosse a herança adequada para ela. Ruínas, mofo, capim alto, o silêncio de uma casa que havia ficado vazia tempo demais. Mas ela ficou. Não havia outro lugar para ir. Ela limpou o que pôde no primeiro dia. Abriu todas as janelas que abriam. Varreu o pó e as folhas secas que haviam entrado pelas telas de arame. Encontrou um balde de metal no armário da cozinha e foi ao poço, que tinha água barrenta, mas tinha água. Encheu o balde, deixou assentar, filtrou com o tecido de uma camiseta velha, ferveu no fogão a lenha que acendeu com dificuldade depois de 40 minutos tentando com fósforos da venda e gravetos do pátio. Fez arroz. Comeu em pé, olhando pela janela para o pátio que o sol da tarde iluminava de lado. Dormiu com o casaco por cobertor, no colchão do quarto do andar de baixo, que ainda tinha um odor de alfazema, misturado com o mofo geral, como se alguém houvesse tentado combater o tempo com lavanda. No segundo dia, ela encontrou o galinheiro. Era uma construção de madeira nos fundos do terreiro, parcialmente coberta por taquaras que haviam crescido por cima e pelo lado, quase invisível de longe. Ela foi até lá por acaso, tentando entender onde começavam os limites do terreiro, e ouviu, antes de ver, um cocoricó baixo, sem energia, do tipo que as galinhas fazem quando não estão bem, mas ainda estão. Havia 3 delas, magras, com penas bagunçadas e os olhos vivos de quem aprendeu a desconfiar de tudo. Uma de penas brancas com manchas cinzas, uma amarela caramelo que ficou no canto do galinheiro, uma preta com uma mancha branca no pescoço que veio até a grade e olhou para Isabela com uma intensidade que pareceu quase uma pergunta. Como aquelas 3 galinhas haviam sobrevivido por 2 meses num galinheiro fechado, Isabela não conseguia calcular.
Havia um comedouro de madeira com restos de ração ressecada, um bebedouro de metal completamente seco. Como tinham comido, como tinham bebido, como tinham sobrevivido ao inverno sem cuidado, era um mistério que o interior do Paraná guarda para si. Isabela encheu o bebedouro com água do poço fervida e fria. Procurou no armário da cozinha e encontrou um saco de milho quebrado que havia ficado em cima da geladeira velha, que não funcionava mais. Encheu o comedouro. As 3 galinhas se aproximaram do comedouro com a cautela de quem foi ensinado que as coisas boas costumam ter armadilha. Foram comendo devagar, uma de cada vez, sempre com um olho para o comedouro e outro para Isabela. Algo naquelas galinhas a comoveu de um jeito que ela não soube explicar nem para si mesma. A teimosia delas, a sobrevivência delas sem nenhum propósito aparente além de sobreviver. O fato de que haviam ficado ali, naquele galinheiro fechado, em vez de morrer ou desaparecer, simplesmente porque eram o tipo de coisa que não desiste. Ela voltou para dentro com a sensação estranha de que havia feito algo importante. Não monumentalmente importante, não o tipo de coisa que vai mudar o mundo, mas importante da forma como são importantes os gestos básicos de cuidado. Dar água, dar comida, ver que alguém está vivo. Nos dias seguintes, ela estabeleceu uma rotina. De manhã, cuidar das galinhas, fazer o fogo no fogão a lenha, preparar o café. Depois, limpar um cômodo por dia, varrer, passar um pano úmido nas madeiras, abrir as janelas para arejar. Tarde, explorar o terreno, tentando entender o que havia além do capim alto e das taquaras invasoras. Noite, ler o que havia na prateleira do corredor. Alguns livros velhos, uma coleção incompleta de revistas Seleções dos anos 80, um almanaque do Paraná de 1976. No 5º dia, ela decidiu tentar abrir a janela do cômodo dos fundos do andar de baixo, que estava travada de um modo que parecia mais do que apenas desgaste, como se algo do lado de dentro a prendesse. Ela empurrou, não cedeu. Tentou pela parte de cima da moldura, tentou de lado, deu um passo para trás para tentar de outro ângulo. O pé direito cedeu, não completamente. Ela não caiu. Foi mais um afundamento súbito, o tipo que faz o coração disparar antes que o cérebro processe o que está acontecendo. A tábua do assoalho havia podre sob a pintura que ainda estava intacta, e sob o peso dela abriu um buraco de aproximadamente 30 centímetros quadrados, revelando não o vazio que esperaria sob um assoalho comum, mas uma abertura escura, mais profunda do que o normal, com uma escada de madeira rústica descendo para baixo. Isabela ficou olhando para o buraco por um longo momento, com o coração ainda acelerado. Depois, pegou o celular do bolso, ativou a lanterna e desceu. O porão tinha paredes de pedra bruta e piso de terra batida, e o ar lá dentro era diferente do ar da casa, mais frio, mais seco, como se o tempo não circulasse da mesma forma que circula no mundo de cima. O teto era baixo, obrigando Isabela a ficar levemente curvada. A escada tinha 6 degraus e terminava no centro do ambiente. Isabela ergueu o celular e a lanterna iluminou em arco, no centro do porão, coberta por uma lona de caminhão de cor azul desbotada, amarrada com cordas de sisal que o tempo havia endurecido até ficarem duras como arame. Havia uma estrutura retangular que ocupava boa parte do espaço disponível. Era grande, 2 metros de comprimento, talvez 1,5 metros de altura. Tinha a forma de algo empilhado com cuidado. Isabela foi até a lona. Tentou desatar as cordas de sisal, mas estavam duras demais. Anos de umidade e tensão as haviam transformado em algo quase mineral. Ela subiu, foi até a cozinha, pegou a faca de cozinha que havia encontrado na gaveta e desceu de volta. Cortou as cordas uma por uma. Eram 5, amarradas em intervalos regulares ao longo da lona, com nós que revelavam a mão de alguém acostumado a trabalho físico. Nós corretos, firmes, do tipo que não escorrega. Puxou a lona. Ela caiu de lado, revelando o que estava embaixo, e Isabela ficou olhando por um tempo que não soube medir.
eram quadros, pinturas a óleo em telas de linho,